Boa tarde. Venho então apresentar-vos o impacto do processo de transposição da diretiva SRI para Portugal, aquilo que poderá ser esperado para 2018, 2019, que mudanças é que vai trazer. Quando estava a pensar num slide de motivação, a semana passada recebemos um documento do Conselho referente à digitalização no setor dos transportes. Como eu vinha falar da diretiva SRI, optei por trazer um parágrafo deste documento. Basicamente, o Conselho insta todos os Estados-membros a transporem de forma eficiente e pede ajuda aos reguladores dentro de cada país para ajudarem a esse processo de transposição. Ou seja, é um esforço global e é um esforço nacional. Entretanto, na terça-feira, estava a assistir ao discurso do Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, e ele, quando estava a elencar 4 ou 5 ameaças principais, uma delas referiu os ataques através do ciberespaço. Quarta-feira, assistimos ao lançamento de um novo pacote legislativo a nível europeu. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, referiu também a cibersegurança como uma das prioridades principais para a Europa e apresentou uma série de regulamentação, propostas que vão ser discutidas. Relativamente à minha apresentação, eu vou então falar da diretiva, o que é que ela preconiza em termos também de governance, o que é que vai alterar em termos institucionais. Depois falar um bocado também da implicação que vai ter na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e, finalmente, falar-vos um pouco, não do articulado, mas de alguma racional daquilo que foi trabalhado no centro para a futura lei que vai transpor esta diretiva. Em termos de diretiva, este slide tem informação a mais. De qualquer das maneiras, eu acho que resume de forma relativamente exemplar aquilo que é a diretiva SRI. Em termos gráficos, este slide é da ENISA, eu apenas adaptei, mas basicamente a diretiva decorre da Estratégia Europeia de Cibersegurança, que foi aprovada em 2013 e foi decidido então, em termos de estratégia europeia, que não podíamos, no mapa europeu, ter uma manta de retalhos. Tínhamos que ter uma abordagem europeia. Era essencial que cada país, então, na medida em que nem todos ainda tinham estratégias, cada país definir a sua visão, ter a sua estratégia e ter um mapa que pudesse ajudar à criação de capacidades. A diretiva focou-se também num outro aspecto essencial, que é a cooperação. Isto porquê? Porque se tivermos um incidente com um impacto importante, esse incidente não vai estar limitado às fronteiras de cada país. Esse incidente, quase certeza, que vai ter um impacto transfronteiriço e abranger todos os países da União Europeia e ter mesmo um impacto global. Então, o que é que era essencial assegurar? Era essencial assegurar a cooperação entre as autoridades dos Estados-membros. Para isso, o que é que foi decidido? Foi decidido criar um grupo de cooperação de nível estratégico e um grupo, a chamada Rede Europeia de CSIRTs, que é um grupo mais de nível operacional. A diretiva introduz ainda 2 conceitos. O conceito de prestador de serviços digitais, que está azul, em que estão elencados os serviços no anexo 3º da diretiva, e introduz também o conceito de operadores de serviços essenciais, que abrange alguns dos que são considerados serviços essenciais para o funcionamento de uma sociedade. Nós temos uma lei da década de 90 que enuncia alguns dos serviços essenciais. Poderemos logo à partida pensar na distribuição de energia, na distribuição de água ou serviços similares. Aquilo que foi decidido foi alargar a mais serviços, como vamos ver. Em termos do conceito de operadores de serviços essenciais, basicamente referir que podem ser entidades públicas ou privadas, que dependam de redes
e sistemas de informação a esse serviço e cujo incidente vai ter então efeitos perturbadores na sociedade. De referir que as autoridades vão ter que ter jurisdição sobre pelo menos os setores que aí estão. Portanto, no setor dos transportes, imaginarmos aquilo que seria, por exemplo, não termos o serviço de transporte aéreo disponível durante 2 ou 3 dias, como aconteceu recentemente. Na energia e na água, como já vos referi, o setor bancário, temos aqui um representante do setor bancário, tudo aquilo que representa para a nossa sociedade, ou pensarmos no setor da saúde, os efeitos que, por exemplo, o incidente do WannaCry teve no Reino Unido, no setor da saúde, e o que isso implica para o normal funcionamento da sociedade. Apresenta também, então, como vos referi, o conceito de prestador de serviços digitais, com a necessidade também de assegurar que eles adotem medidas de segurança e que notifiquem incidentes substanciais à autoridade. Em termos de modelo de governance que a diretiva preconiza, assenta então nos 2 eixos que vos referi, a necessidade dos Estados adotarem uma estratégia e de cooperarem entre si. E como é que isto depois na prática vai ser conseguido? Através do grupo de cooperação, estes são as entidades que compõem o grupo de cooperação. Basicamente são representantes dos Estados-membros, tipicamente dirigentes máximos das autoridades de cibersegurança. Também no âmbito da ENISA, que é a agência europeia neste domínio, também está presente no grupo de cooperação, e a Comissão Europeia. Tem ainda a Rede Europeia de CSIRTs, que são as equipas de resposta a incidentes de segurança informática, que tem representantes dos Estados-membros, do CERT.eu, também da ENISA e da Comissão Europeia. E o objetivo é, precisamente como foi referido na apresentação anterior, partilhar informação, partilhar boas práticas e ajudar todos os que são afetados a mitigar os efeitos de um incidente importante. Referir ainda a existência de um comitê de segurança, também neste âmbito da cooperação. Em termos de autoridades, atendendo às diferentes especificidades de cada país, foi dada a possibilidade dos Estados designarem uma ou mais autoridades e foi referido que, caso os países designassem mais do que uma autoridade, então tinham que designar um ponto de contacto único nacional. Para quê? Para ser a voz única desse país junto dos outros países quando se trata de cooperar na prática, nos reportes que são feitos às autoridades europeias, etc, etc. Em termos de CSIRT nacional, a diretiva apresenta um anexo 1, tem os requisitos. A nível do Centro Nacional, quando foi criado em 2014, o CERT.pt, que era o CSIRT nacional que já existia, que migrou da comunidade académica em 2014, já é o CSIRT nacional de facto e tem feito um esforço de adaptação aos requisitos que constam do anexo 1 para, quando toda esta reforma for implementada, estar preparado para essas novas funções. Portanto, em termos de modelo de governance, em 2014, no seguimento de um relatório da Comissão Instaladora, foi decidido então criar uma Autoridade Nacional de Cibersegurança, que é o Centro, e criar então o CERT.pt no seio da autoridade. Em termos de estratégia, o país decidiu aprovar uma estratégia em 2015. Essa estratégia tem um prazo de validade de 3 anos, tem uma série de itens que lá estão elencados e está dispersa a responsabilidade por essas tarefas a executar por muitas entidades. Esta estratégia é objeto de uma avaliação anual, é o que a estratégia diz. Todos os anos deve ser avaliada e depois
deve adaptar-se, deve ser feita uma avaliação e deve dizer-se: está a ser executada, não está a ser executada? Em termos de eixos, tem 6 eixos. Eu aqui destacaria o primeiro, relativamente a uma iniciativa que eu queria partilhar convosco. No eixo da estrutura de segurança do ciberespaço, uma das coisas que funciona como pressuposto, e é uma das tarefas que estava estabelecida, era precisamente assegurar a criação de uma entidade que exercesse a coordenação estratégica de todos estes assuntos, relativamente a todas as entidades que têm responsabilidades. E na altura, em 2015, já se dizia que era necessária e era prioritária a criação desta entidade. Referia-se ainda que devia estar na direta dependência do Primeiro-Ministro e que devia assegurar a presença de todas estas entidades e devia ser responsável por avaliar a execução da estratégia e elaborar a nova estratégia. No seguimento desta tarefa que estava na estratégia, foi feita uma proposta de resolução do Conselho de Ministros para criar um Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Em agosto passado, surgiu então, foi aprovada esta resolução, foi criado este Conselho e, neste momento, temos um órgão que pode juntar todas as pessoas com responsabilidades e pode dar o seu parecer, pode dar a sua informação para dizer se determinado item está a ser cumprido ou não. Portanto, achamos que é essencial a criação deste órgão, Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Finalmente, referir-vos que temos então uma proposta de lei. Não vou-vos referir os artigos, vou apenas dizer-vos que, em função do que vos apresentei da diretiva, procuramos ao máximo cumprir com o espírito do legislador europeu, introduzindo então estes 2 conceitos novos: operador de serviços essenciais, prestador de serviços digitais, colocando também o Estado sujeito a requisitos de segurança que vão ser aprovados, a notificação obrigatória de incidentes à autoridade. Colocámos também um capítulo com a Estrutura Nacional de Cibersegurança, que vos falei, e, por necessidades próprias e que ficaram, obviamente, como prerrogativas nacionais, tivemos que criar um regime sancionatório. Não colocamos ênfase nenhum no regime sancionatório, mas é uma necessidade e tivemos que o fazer. Neste momento, como vos referi, em agosto foi então criado o Conselho. A primeira reunião vai ocorrer agora no final de setembro e um dos pontos da ordem dos trabalhos é precisamente todas as entidades que lá estão representadas, e se tiverem curiosidade de ver, irão verificar que são muitas, vão ter a oportunidade de analisar o documento e pronunciar-se sobre ele. E obrigado pela vossa atenção, estou à disposição para questões e obrigado.